galera! Estamos aqui com contagem regressiva para a volta da NBA, que a gente ainda não sabe quando vai ser. Mas vai ser algum dia, então cada dia que a gente passa, a gente tá mais perto da volta da NBA. Não é isso mesmo, Felipe? É a tendência, né? Ficar mais longe é meio difícil, né? Só se, a gente tiver uma expectativa e a realidade for, opa, NBA só em 2025, galera. Mas, De alguma forma, cada dia que passa, a gente tá mais perto. exato. De uma data que a gente não sabe quando vai ser, mas mais perto. Pelo menos draft vai ter logo mais, né? E free Isso agency. Isso mesmo. Nesse mês, 15 dias pro draft. 15 dias pro draft, Felipe. Olha só. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente. A gente foi lá no Twitter e a gente pediu para as pessoas, para os nossos seguidores, mandarem suas perguntas para a gente, Felipe. Que a gente falou que ia responder essas perguntas. E agora vamos ver o que mandaram pra gente, né? A primeira pergunta que eu vou ler, Felipe, é do Lucas Davi, que faz parte do podcast 48 Minutos. E ele fez uma brincadeira com a imagem que a gente tinha no Twitter, né? Que era... Coloquei perguntas que a gente ia responder, que era uma imagem que era da conferência de imprensa do Zion Williamson e do Goga Bitadze. Deixaram o Goga livre na mesa dele e todo mundo estava cercando o Zion. Aí a pergunta dele: Goga Bitadze vai se vingar dos jornalistas algum dia? Cara, eu acho que assim, não é nem tanto culpa dos jornalistas, né? Eles vão lá, eles têm um produtor, eles têm que cumprir uma pauta lá, e a pauta é o Zion Williamson. Ele tem que se vingar da organização daquela conferência que colocou ele do lado do Zion. Com certeza, com certeza. É um absurdo. O triste do Goga, cara, é que pelo menos no momento ele tá numa equipe que tem dois pivôs muito bons. Então, quase nunca ele vai receber uma chance, né, cara? Sim, sim. A não ser que se faça um movimento ousado aí, né? Mas dificilmente ele vai conseguir provar algo tão cedo. Com certeza, com certeza. Tomara que ele se vingue, porque eu tinha uma grande expectativa pro Goga brilhar nessa NBA. Ele era um desses caras, né? Desses big men mais modernos aí, que a gente tava esperando que em algum momento pudesse virar. Ainda dá tempo, né? Na verdade, ele era moderno assim, basicamente por causa do sei lá, como que eu posso falar? Ser europeu, né? Sim, por ser europeu. Vamos lembrar que o Nikola Jokic, nas suas primeiras temporadas, ele batalhava posição com o Nurkic. É verdade. Pode ser que o Goga cresça na hora H, né? Só o futuro dirá. Tyson ou Messi. Então, Bom, o Valdemar Alves, o Vá Oliveira 1800. Qual que é o melhor move pro Golden State nessa off-season? Trocar ou draftar? Cara, eu acho que a gente já até falou em alguns episódios isso. Obviamente, o melhor move pro Golden State, pensando em vencer agora, é trocar, cara. sim, talvez até um trade down, sabe? E ainda conseguir um bom prospecto assim mais regular que a gente citou dois caras que não estão sendo avaliados tão bem, tipo no sentido de ser colocados mais para cima nos mock drafts e big boards, e que talvez possa ser a oportunidade de capitalizar em cima deles e ainda assim conseguir um bom jogador numa troca para baixo. Exatamente. Eu acho que a ideia desse momento é eles conseguirem um jogador mais pronto, né, cara? Seja trocando para baixo para conseguir mais um prospecto, mas tem que ser um cara que responda desde já. Essa escolha é muito valiosa para alguns times. Muito mais valiosa do que é pro Warriors, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. E é o tipo de troca que, assim, não é um draft motivador, né? Que você acha que você vai conseguir um grande jogador por essa pique, mas ainda assim você consegue um cara que vá cumprir as necessidades, né? Exatamente. Eu gostaria de... Pior que eu não sei quem eles podem trocar. Lembrando que eles têm o Andrew Wiggins, que seria o cara que poderia completar o salário quando eles precisassem de um jogador melhor. Eles têm uma trade exception de 17 milhões, que já valeria para trocar por esse cara melhor. E eles têm a pick, né? E eles têm a pick do Minnesota do ano que vem também. Então, eles têm o que oferecer, né? Sim, não dá pra trazer um Kevin Durant. Não dá pra trazer um Kevin Durant. Mas dá pra trazer um cara bom, eu acho, hein? Dá. Bom, Felipe, próxima pergunta do Bené Patrick, o @Patrick_Bené. Na opinião de vocês, qual a melhor alternativa pro Warriors?
trocaram o draftar. Aí meio a gente fala agora, né, Patrick, você não ouviu a gente falando. O programa também não foi pro ar ainda, então pode ser por isso. O Big P, que é o PDAANN. PDAN. Qual a expectativa de vocês sobre o Phoenix Suns nessa temporada que está vindo? Cara, eu gostaria de que o Phoenix Suns da bolha fosse voltar, né, cara? Eu vou te dizer que assim, talvez até pra essa próxima temporada eu tô com expectativas muito melhores do que nas temporadas anteriores, viu? Justamente pelo fato de ter visto o desempenho na bolha. Entretanto, também a gente já teve prospectos de achar que esse é um ano que o Suns vai melhor, conseguir outros jogadores, o Devin Booker tá mais maduro. Não aconteceu, né? E tem o dificultador da conferência, né? Tipo, sendo bem sincero, no melhor dos cenários, pra mim o Phoenix Suns brigaria por uma das últimas vagas de playoff, se fosse bem. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Eu espero isso, na verdade. Eu coloco... Porque, assim, ó, se a gente coloca nesse momento na NBA, nesse momento a gente tem nesse momento o Lakers, o Clippers, o Warriors, o Nuggets, o Jazz. A gente tem esses 5 times consolidados. Eu não consigo pensar outro, talvez o Mavs. Mas são esses os times que estão consolidados. Os outros, o Rockets eu acredito que possa formar um grande time, mas eu não sei o que vai acontecer dos moves dele. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Então, falta aí 2 ou 1 vaga, né, cara? E é aí que entra o Suns. Aí entra o Suns, aí entra o Wolves, aí entra o Memphis, aí entra o Pelicans. Aí tem uma batalhão de gente, né, cara? Vai ser uma baita saroba entre vários desses times jovens, exceto o Wolves, né, que não é um time necessariamente jovem, mas sim um time que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas realmente, tipo, eu repito, tipo, é uma das temporadas aí que eu tô entrando com a minha melhor visão sobre o Suns por conta da bolha. Agora, a chance de tudo por água abaixo é bem grande também. Exatamente. Eu espero que venha coisa boa, porque parece que o time tá organizado, o técnico tá decente, tá tudo alinhado, né, cara? Isso, o técnico tem um respaldo dos jogadores, né? Exatamente. Isso é muito importante, cara, muito importante. Bom, é aguardar, né, Felipe? Com certeza. Outra pergunta que a gente tem aqui, Felipe. Gobert, fica ou sai de Utah? Alguma troca que possa melhorar o status do Jazz? Fica, né? Eu acho que tudo indica que fica nesse momento. Eu imagino que, assim, por conta de todos os reportes que existiram, talvez alguns times tentem fazer trocas, né? Mas eu não sei o quanto que isso seria viável e benéfico pro Utah, porque achar alguém que cumpre a função do Gobert... Então. Eu imagino que, sei lá, uma troca Gobert indo pro Jazz e eles pegando Caris LeVert e Jarrett Allen. Seria até uma melhoria, mas não sei o quanto... Pro Nets, você diz, pro né? Nets, porque no Jazz ele já tá, né? Os caras mantêm o Gobert e ainda conseguem esses caras? Você tá tentando roubar o Nets, Heitor? Exatamente. Bom, então, eu não sei, cara. Eu acredito que essa troca, essa saída do Gobert é algo que foi ventilado antes, mas que não tem mais muito fundo de verdade, sabe? Parece que eles se acertaram, o clima melhorou, deu pra perceber nos offs que o time jogou bem. Então, sim, eu acho que sim. Foi uma série de playoffs competitiva aí que, assim, se o clima tivesse piorado depois de perder por 3-1 como perdeu, a gente saberia, sabe? Tipo, seria um negócio que estaria mais forte na mídia. Agora... E tem a própria perspectiva de, putz, cara, perder um cara como o Gobert pra esse time, até pro próprio jogo do Mitchell, que acaba sendo importante você ter um cara tão competente em fazer quarta-luz como o Gobert. Você não pode perder um cara desse. Exatamente. Não tem como, cara, não tem como. Bom, mais uma pergunta, Felipe. Mais uma pergunta na nossa rodada de perguntas. São várias perguntas, Felipe. Você tem muitas perguntas para responder hoje. São várias perguntas. Várias perguntas. O Luiz Henrique, o @Luiz_Hever. A pergunta do Revinho. Agora a gente vai falar a pergunta dele. Se vocês fossem hoje o Bucks, que decisão tomariam? Trocar por CP3 ou Oladipo?
ou manter a base do time que liderou o leste por 10 anos? E tem outra pergunta depois, mas vamos falar dessa primeiro. Troca, né, Felipe? Eu acho que o momento do Bucks é troca, vence agora e manda bala, né? Sim, sim. Não, manter a base a gente já viu que não deu certo, inclusive pela perspectiva de que faltou muito do elenco de apoio nos offs, né, cara? Exatamente, Principalmente na posição exatamente. de guard. Principalmente lá no lugar do Eric Bledsoe. Então, porque, tipo, a gente percebeu nesses offs que a NBA atual ruma para um time com o maior número de playmakers possíveis. O segundo playmaker do Bucks era o Eric Bledsoe, e quando o time ficava todo em torno do Giannis, ele não conseguia ser uma grande ameaça, né? Sim, e eu acho que ele exibiu, inclusive, partes ruins de coisas que ele habitualmente é muito bom. Tipo, ele não se adaptou muito bem à defesa dos playoffs, né, cara? Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que valeria mandar dar um all-in e pegar o Ladipo CP3. Concordo. Gosto muito de uma ideia de CP3, viu? Tio tá velho, muito dinheiro aí no cap, mas acho que CP3 no Bucks pra mim seria o novo Big O e Lil Alcindor. cara, eu acho que ele provou nesses offs aí que assim, ele não vale o dinheiro que ganha, mas ainda assim é Vale outro, dinheiro. outro nível de jogador, cara. Com Outro nível de certeza, jogador. cara, com certeza. Bom, Felipe, a gente tem também outra pergunta dele. O que o Hawks tem que fazer para que a próxima temporada seja considerada um sucesso? Cara, pro Hawks ser um sucesso, ele teria que ir pros playoffs. Mas para ser considerada uma temporada positiva, eu acho que brigar pela oitava vaga já seria algo bom. Eu, Eu tenho expectativas baixas pelo Hawks. eu também não tenho. E o duro do Hawks, assim, tipo, é lógico que você sempre pode pensar em trocas para se fazer, até por conta do time ter uma base de jovens aí que possa valer outros jogadores, ou até em momentos importantes você trazer, até reproduzir um pouco do que o Miami fez, sabe? Trazer jogadores experientes, cascudos, para te ajudar na run, para pegar pelo menos uma última vaga lá. Sim, sim. Mas eles têm uma base interessante já de jogadores, né? Então, tipo, esse pra mim é um momento que a gente falou do Suns, é um momento que eu tô esperando do Suns há pelo menos umas 2, 3 temporadas. Pode ser nessa temporada. Essa é a temporada pra já começar a brigar lá. E o sucesso aí. E, tipo, é o que você falou, precisa brigar pelo menos pelas últimas vagas, cara. Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso, cara. A base jovem tá ali e a base jovem tá ali e precisa desse apoio, cara. Precisa desse apoio. E você tem um jogador principal para o time jogar ao entorno para decidir as partidas. Você tem outros jogadores que estão se desenvolvendo bem, sabe? Talvez, acho que a única posição que eu não tenho muita confiança lá é no pivô. Sim, sim. Capela vem de lesão, então não dá pra confiar tanto nele, né, cara? E o outro é o Dwayne Dedmon, que assim, é um excelente pivô reserva. Com certeza, com certeza. Bom, o Henrique de la Torre, o @EC_de la Torre pergunta. São duas perguntas. Qual franquia vocês acreditam que precisa de mais de realocação para dar aquela renovada? Eu acho que é realocação de cidade, né? Então, qual franquia você imagina, Felipe? Alô, mano, cortou o que você falou, bicho, desde... Agora a gente vai para a pergunta do Henrique, que é o Henrique de la Torre, que é o @EC_de la Torre. Ele fez duas perguntas. A primeira é: qual franquia vocês acreditam que precisa mais de uma realocação para dar aquela renovada? Eu acho que ele fala de mudança de cidade e tal. Qual franquia você apostaria nisso, Felipe? Caraca, que pergunta, hein, cara? Que a gente vai agora cair naquele momento em que, por mais que as pessoas aqui morem no Brasil, não sei como elas têm tanto apego às cidades dos Estados Unidos. Pois é. Mas, Pois é. cara, eu vou ser bem sincero. Tipo, Charlotte é um lugar difícil de mercado, hein? Tipo, teoricamente deveria ter, mas você não consegue levar talentos pra lá. Cara, Você tem alguns times mais ao norte, talvez, com Portland, mas Portland tem muita história pra sair de lá, sabe? com certeza, com certeza. É difícil, né, cara?
Eu penso que o Phoenix Suns, talvez virando Las Vegas Suns, mas mesmo assim, né, cara, não dá. Charlotte não vai sair, o Michael Jordan não vai tirar de Charlotte, não vai tirar da North Carolina, né, cara? Com certeza. Não, eu vou, tipo, tem algum, aqui tem muitos times que, tipo, estão há um tempo considerável já nas suas cidades, mas que elas não necessariamente têm mercados muito grandes do basquete, né? Tipo, alguns se desenvolveram bem, mas, por exemplo, tipo, o próprio Denver, cara. Denver não é uma cidade forte no basquete. Lá o Com bagulho certeza, com certeza. lá o bagulho é o Broncos, lá o NFL. E aí você vê alguns desses times tendo que se virar, tipo, criando bons jogadores a partir de draft mesmo. Tem dado mais certo hoje em dia. Eu acho que talvez o impacto seja cada vez menor nessa questão das cidades. Sim, sim, sim. Que a NBA virou um jogo global, né, cara? Não se fica basicamente na cidade, né? Total. E o próprio desenvolvimento, tipo, você ter jogadores europeus, sabe? Tendo mais destaque na liga, jogadores internacionais no geral, tendo mais destaque na liga, se abre possibilidades justamente para esses mercados menores entre os norte-americanos se desenvolverem. Ó, o Toronto, que conseguiu, tipo, ir bem com o camaronês, o próprio Denver, que se desenvolveu a partir de um canadense e de um sérvio, o Utah com o Gobert, que é francês. Então, tipo, eu acho que é meio que esse o caminho, sabe? Eu não sei se a alocação ajudaria tanto alguns desses times, porque eles já têm uma pequena identificação com a cidade. Sim, 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 sim. Eu acho difícil falar exatamente dessas mudanças, cara. Pra mim, tanto faz, na verdade, porque eu É, diria que, como brasileiro, eu tenho apego à franquia, não à cidade. Mas tem que esperar, tem que esperar. Eu acho que não. Sei lá, eu diria talvez o New Orleans, mas o Zion tá trazendo um apelo pra cidade. Não sei, Felipe. Não sei. Eu apostaria mais numa expansão do que em novas cidades, cara. com certeza, com Eu certeza. acho que faria mais sentido. E o Henrique pergunta mais uma coisa. Sobre o draft. Qual prospecto vocês veem com maior potencial de bust? Começa com Obi. Termina com Toppen. Toppen. A gente falou isso no último episódio já, né, cara? Né? Ele parece ser um jogador com pouco teto, que se deu bem num contexto diferente, que as habilidades parecem não se transmitir pra NBA, né, cara? Mas é aquele negócio, viu? Você tem um top 5 aí desse draft que não me surpreenderia nem se os 5 fossem busts aí. Com certeza, cara, com certeza. Eu aposto que. Eu já falei os meus dois nomes no último episódio. Eu acho que Onyeka, Kungu e Kylian Hayes não vão ser busts. O resto eu não coloco a mão no fogo por quase ninguém, cara. Também não, cara. É melhor que ninguém funcione, porque aí abre espaço pra chegada de Lousada em algum momento na NBA. Exatamente, exatamente. Bom, Felipe, mais uma pergunta aqui é do JPSN89, que é o Pereira, que está com o nome de usuário. A FDA terminou de destruir o Campinense? E ele pergunta: muito se fala da FA na próxima temporada, mas na opinião de vocês, qual franquia estaria a uma troca para se tornar postulante ao título já agora? Olha só. Deixa eu pensar num time que... Eu acho que para partir disso tem que ser um time que não seja postulante ao título, que a gente tem vários, mas tipo, sei lá, eu acho que no... Vamos citar os times que são postulantes ao título, Felipe? Bora. No Oeste, eu diria que é os dois de Los Angeles, Clippers e Lakers, o Denver Nuggets. O Rockets, ele se não tiver mudanças assim muito drásticas. Só, né? Warriors também é postulante ao título. Deixa eu pensar, no Leste, você tem o Boston Celtics, você tem o Miami Heat, você tem o Toronto Raptors. Eu acho que são essas, né, Felipe? Você não aposta no Bucks? O Bucks, cara, esqueci do Bucks, cara. O Bucks também é. A gente tem 9 franquias postulantes ao título. Seria isso, né? Isso. Você tem algumas que estão, tipo, com um pezinho abaixo, talvez, de ter uma temporada melhor, um desempenho melhor, que já se movimentaram até, né? Do 76ers, próprio Dallas, próprio Utah. Sim, sim. Se eu fosse falar de um time que seria surpresa e viraria postulante ao título, cara, eu acho que... Não sei, cara. Uma pergunta difícil, velho. Pergunta difícil. Putz.
Tô pensando aqui. Dallas Mavericks? É um que eu coloco, talvez, mas até por conta do quanto que dá pra confiar na saúde do Porzingis, sabe? Pois é, pois é, pois é. Quem sabe se as trocas não seriam envolvendo Porzingis? Sim, de fato. Ir atrás de um cara talvez mais saudável. Uhum. Mas também envolvendo o resto dos caras também, pode ser uma troca interessante. Eu acho que talvez Dallas Mavericks, cara. Sim, Eu ia sim. falar Minnesota Timberwolves, mas calma lá, né? Sim, você tem. É difícil, viu? É, até porque alguns eu não imagino fazendo trocas tão relevantes assim a ponto de elevar tanto status. O Oklahoma, tipo, parece que a principal peça de troca do Oklahoma seria hoje o seu principal jogador, sabe? Com certeza, com certeza. Bom, eu acho que é isso. Isso mesmo. Daryl, agora uma pergunta do Veloso. O arroba Eita Veloso. Daryl Morey vive de estatísticas e ajudou a mudar a NBA com os números. No Sixers, ele vai ter Embiid e Simmons, que são melhores no que fazem, mas que caem de produção quando estão juntos. É mais viável optar por arriscar mais um ano da dupla ou ir atrás de Harden? Eu acho que ir atrás de Harden todo mundo faria isso, né, cara? É, entre esses dois aí, talvez entre o melhor jogador ofensivo aí dos últimos anos. É, cara, assim, mas sendo bem sincero, mesmo que a consideração da troca fosse outra, eu acho que vale a pena testar, sabe? Tudo Vale, bem que vale. Daryl Morey é um cara mais sangue frio na hora de fazer algumas movimentações, mas eu acho que, inclusive por conta disso, tipo, tem outras adições do elenco que podem ajudar talvez a melhorar o desempenho dele junto. Porque eu penso que, por exemplo, a chegada de um Doc Rivers, ela tem muito a ver, tipo, pode ter um impacto bom no Embiid, que é um cara que não é o grande senhor da maturidade. Com certeza, com certeza, com certeza. Pode ser. Tipo, eu acho que se houver oportunidade de conseguir o Harden, com certeza, cara. Opa, Com certeza, mas eu não vejo essa oportunidade tão grande. E por mais que o Embiid e os Simmons separados tenham desempenhos individuais melhores, juntos o Sixers melhora, né? sim. Vamos aumentar um pouquinho essa pergunta. Se chegasse o caso de trocar um deles, quem você trocaria? Eu sempre manteria o Simmons, cara. Pra mim, eu sou a favor do Simmons porque eu acho ele incrível, cara. Concordo, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Não que o Embiid seja um jogador ruim, mas o Simmons é um criador de jogadas que você consegue colocar basicamente qualquer jogador no entorno dele. Talvez o próprio estilo do Embiid ficar muito próximo do garrafão seja o que atrapalha o desempenho deles dois juntos, sabe? Com certeza. Porque pra mim, seria sei lá, cara, eu acho que o Simmons pode ser uma versão de jogar estilo Giannis Antetokounmpo, de certa forma, cara. Sim, só que um criador de jogadas, tipo um passador, tipo um playmaker, talvez mais criativo. Sim, sim. Porque o Giannis ainda tem, tipo, toda uma questão física que ele é um búfalo, né? Uhum. Ninguém consegue parar aquilo. O Simmons, ele tem outros recursos aí que, tipo, podem fazer ele num estilo bem interessante. Última pergunta, Felipe. Murilo Belletti. Você é primo do jogador? Esse é o nome dele. É o arroba Belletti LDS. Ele pergunta: pelo pouco que sei, para uma troca acontecer, salários próximos têm que bater. E quando envolve uma escolha de draft primeiro ou segundo round? É salário de calouro que conta ou é só para ajudar a convencer o outro time? Cara, pelo que eu sei, eu não sou o melhor especialista em salários da NBA, mas para uma troca acontecer, não necessariamente salários têm que bater, mas o outro time tem que poder absorver o salário que você está mandando para ele. Esse é o primeiro ponto. Você pode mandar um salário de 5 milhões para um salário de 35 milhões. Se os dois times podem absorver tais salários, a troca acontece, né, Felipe? Exato, exato. Você tem ainda alguns recursos, né, que os times usam, principalmente para trocas menores, famosos cash considerations. E tem as famosas exceptions. As famosas exceptions também, que acabam sendo mais usadas, na verdade, na contratação de jogadores na free agency, principalmente as mid-level, as bird, não é bird exception que chama, eu não lembro agora. Mas, pô, você tem recursos aí que são utilizados tanto na troca quanto na contratação de jogadores.
as próprias trade exceptions também são utilizadas, mas as picks, elas não consideram os salários virtuais desses jogadores de um draft. Tipo, elas são mais inclusas no sentido de realmente completar o interesse do outro time, para ele, inclusive. Até porque você não necessariamente garante que aquele time vai manter aquela pick, né? Com certeza. E você não consegue nem garantir que, por exemplo, você pode trocar uma pick de 2023. Você não pode garantir lá que aquele time vai ter a primeira ou a 30ª, que são salários completamente diferentes entre esses jogadores. Com certeza. E, por exemplo, complementando a pergunta, como que surge uma trade exception, Felipe? Você pode me perguntar. Suponha que eu tenha no meu time D'Angelo Russell, cara. O D'Angelo Russell, basicamente, ele tem um salário de, acho que é 27 milhões. Mas eu ligo pra você, Felipe. Quem que você tem no seu time? Fala um jogador. Um jogador que eu tenho no meu time? Aham. Qualquer? Você quer qualquer jogador? Qualquer jogador. Torrey Craig. Torrey Craig recebe quanto? Vamos lá. Que isso eu também não sei. Chuta um valor. Não precisa ser correto. 5 milhões. A gente vai lá, conversa e fala assim, cara, eu preciso do Torrey Craig, com o Torrey Craig eu vou ser campeão, mas eu tenho aqui o D'Angelo Russell, eu sei que é um bom jogador, eu sei que você se interessa, e você pode levar o D'Angelo Russell. Você topou? Topei. Eu olhei aqui no seu salário, você tem espaço para receber o D'Angelo Russell. Então vai bater, não vai atochar o cap, a gente pode trocar. Eu mando para você o D'Angelo Russell e eu recebo o Torrey Craig. Durante um ano eu vou ter uma trade exception, que isso significa que eu posso fazer qualquer troca sem contar o meu cap. Aí as exceptions não contam o cap para fechar essa troca. E eu posso realizar uma troca com qualquer time e receber, além do meu cap, 22 milhões, que é a diferença do D'Angelo Russell pro Torrey Craig. É isso, né, Felipe? Certinho. E é isso que o Warriors tem nessa temporada, porque eles mandaram o Andre Iguodala pro Memphis Grizzlies. E receberam isso, né? Receberam dessa forma. Eles têm uma exception de 17 milhões por isso. Certinho, Felipe? Certinho, cara. Certinho. Bom, Felipe, essas foram as perguntas de hoje. Esse foi o episódio do Buzzer Beater. Acabou hoje, Felipe, acabou. Várias perguntinhas, fazia tempo que a gente não fazia algo nesse formato, né? Exatamente, é legal responder, é legal saber o que as pessoas estão falando. Bom, esse foi o episódio de hoje, a gente encerra por aqui mais um Buzzer Beater. Falou, galera, tamo junto, valeu, é nóis!